Nesse vídeo, eu vou falar sobre os maiores feitos de destruição em One Piece. O primeiro grande feito de destruição, no início da obra, é usado pelo Bug. A Bug Dama, que tem potência suficiente para destruir uma vila inteira com um único disparo, e poderia destruir uma cidade com alguns disparos. Um dos maiores feitos mostrados no início de One Piece e que foi capaz de destruir uma ilha é o Raigo. O primeiro Raigo do Enel destruiu o Angel Beach, que é uma pequena ilha de Skypiea. Isso poderia ter dizimado toda a população que morava lá, de forma parecida com Buster Call. O segundo Raigo era ainda bem maior do que o primeiro, e ele teria capacidade para destruir toda a ilha de Upper Yard, que originalmente era Jaya, e foi impedido pelo Luffy com uma bola de ouro, que conseguiu destruir o Raigo, um ataque nível ilha. Se observarmos o mapa, podemos perceber que Skypiea é uma das maiores ilhas de One Piece. O Aokiji congelando o oceano é sem dúvidas um grande feito. Não sabemos o tamanho do oceano, mas é no mínimo o tamanho de Long Ring Long Land, que é uma junção de 10 ilhas. Quando Kuma usa seu Ursa Shock, pega uma área equivalente à ilha de Thriller Bark, mas, se observarmos a área da onda de choque, ultrapassa em muito o tamanho do navio gigantesco de Thriller Bark. Apesar de ser um navio, é do tamanho de uma ilha, como podemos observar no mapa de One Piece. E o Kuma realmente tem um potencial destrutivo alto, mesmo que não pareça. Em Marineford, o Barba Branca mostrou o porquê de ter a Akuma no Mi mais destrutiva do mundo e criou 2 tsunamis que quase engoliram a ilha de Marineford. Após isso, o Aokiji complementa, salvando o lado dos marinheiros e congelando os tsunamis do Barba Branca. Se observarmos o mapa de One Piece, Marineford é uma ilha mediana, mas os tremores do Barba Branca geraram terremotos em ilhas distantes de Marineford, mostrando que tem um grande alcance. Após isso, ainda tem o feito do Mihawk cortando um tsunami sem querer. O Barba Branca ainda mostrou mais do poder da Gura Gura no Mi quando criou tremores suficientes para distorcer a ilha juntamente do mar. E mais tarde, o Barba Negra rouba a Akuma no Mi do New Gate e consegue praticamente replicar a cena, deixando a ilha destruída e forçando os marinheiros a mais tarde mudarem Marineford para outro local.
Existem outros feitos continentais de One Piece, como o meteoro do Fujitora, que foi calculado como continental, mas ele foi cortado antes de causar a destruição. O primeiro feito concreto continental de One Piece é o Shinjao dividindo o continente de gelo. Um problema desse feito é que ele foi distorcido no anime, que parece que rachou apenas um pequeno pedaço. Mas no mangá, é mostrado ele dividindo o continente, e é dito por vários personagens que ele realmente dividiu ao meio o continente inteiro. Não sabemos o tamanho desse continente, pois ele não aparece em mapas de One Piece, mas é um feito continental. Mais tarde, o Sai quebra a cabeça do Shinjao, que diz que agora ele também é capaz de dividir o continente de gelo. O Sai anteriormente foi nocauteado com um golpe do Luffy, mostrando que o Luffy é muito mais forte em potência de ataques, lembrando que o continente de gelo é muito mais duro do que gelo comum, e não foi destruído nem mesmo por picaretas ou lança-chamas. Na Ilha dos Peixes, após o Luffy derrotar o Hold, mesmo estando em uma situação bem ruim, ele destrói metade da Arca Noa, mas antes de terminar, os Reis dos Mares param o navio. A Arca Noa é realmente muito grande, apesar de ser um navio, ela é do tamanho da Ilha dos Peixes, e que no mapa não dá pra saber o tamanho exato, mas é realmente grande. Em Punk Hazard, o Law divide a ilha inteira enquanto derrota o Vergo, mostrando para o Doflamingo que está muito mais forte. Em Dressrosa, o Doflamingo criou uma gaiola que tinha como alcance o país inteiro, e defendeu um meteoro do Fujitora, e esse meteoro foi calculado como continental. Mais tarde, o Luffy teve o seu maior feito de destruição, que é destruir a ilha de Dressrosa com o impacto do Doflamingo jogado pelo King Kong Gun, sendo capaz de levantar a ilha inteira praticamente sem nem mesmo encostar nela. Outro grande feito desse arco é o Fujitora, que levantou todos os escombros da ilha com sua fruta da gravidade, sendo que ele iria jogar no Luffy, mas não o fez pois os moradores do país o salvaram. Os clashes de Haki do Rei sempre são feitos destrutivos absurdos, e o Roger e Barba Branca possivelmente foram os primeiros a causar isso, dividindo os céus e causando maremotos, sem nem utilizar a Gura Gura no Mi. Os primeiros a mostrar isso no anime foram o Shanks e Barba Branca, e o Clash do Kaido e Big Mom também mostraram o porquê deles serem Yonkous, além do Luffy, após aprender o Haki do Rei avançado e dividir os céus com o Kaido, que mostra um marco de poder para o Luffy. O último grande feito de One Piece é do Luffy no Bajirang Gun. Esse feito foi calculado como multicontinental, mas não causou destruição pois atingiu o Kaido no céu e mandou ele para dentro do vulcão, minimizando ao máximo a destruição, mas ainda causou uma grande erupção subaquática e fez o Kaido atravessar a terra até uma camada de lava. Esses são os maiores feitos de destruição já apresentados em One Piece. Como as ilhas ficam distantes uma das outras, no geral não existem muitos feitos altos, mas os maiores valores podem ser encontrados através de cálculos de pixel e de energia cinética. O meteoro do Fujitora é extremamente forte por conta da energia cinética, e ele é muito mais forte do que um meteoro comum, pois o Fujitora aumenta constantemente a gravidade, tornando ele cada vez mais rápido. Se escalarmos a destruição do Bajirang Gun baseado na destruição do King Kong Gun, pela diferença de tamanho, podemos receber valores multicontinental ou maiores, mas ele nunca vai causar uma destruição nesse nível, e o Luffy apenas utilizou o Bajirang Gun pois estava no céu, mas não utilizaria ataques tão destrutivos na Terra. Caso tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like para me apoiar.